Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo ontem, depois de uma belíssima apresentação, onde o Flamengo ganhou de 4-0 em cima do Juventude, né? O Flamengo avassalador, em 15 minutos já estava ganhando de 3-0, depois normal de diminuir um pouco o ritmo da partida. O Juventude que teve um jogador expulso, o jogador Jadson que perdeu a cabeça, né, no lance com o Gabigol, e aí o Flamengo, né, normal de fazer algumas substituições no segundo tempo. Só achei que ali no final o Dorival Júnior demorou para botar a meninada, mas enfim, foi bom, né? Tinha que poupar sim, poupou um pouco o Gabriel, saiu meio chateado, né? Não deveria ter não cumprimentado o treinador Dorival Júnior, mas enfim, valeu o 4-0 e o Flamengo crescendo na hora certa, né, nação? Então a gente está muito feliz com o que o Flamengo do Dorival Júnior vem apresentando no decorrer da temporada. E temos muitos assuntos a debatermos aqui, dentre eles falaremos aí sobre o Pulgar, falaremos também sobre o Vitinho, também tem o Everton Cebolinha falando da sua estreia, sobre o Pedro. Pô, vamos falar de muitos assuntos aqui no canal Deco SRN, mas antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês do aplicativo OneFootball, o aplicativo onde você saberá todas as informações do Flamengo em primeiríssima mão, além das informações do Flamengo. Por exemplo, o próximo jogo é contra o Avaí, e aí você pode buscar informações do Avaí, né? Qual time que eles deverão enfrentar o Flamengo, contratações, enfim, saber tudo do time de Florianópolis, né? Então o aplicativo OneFootball pode te proporcionar isso de graça, né? O link está na descrição do vídeo e também está, né, no comentário fixado. Então não perca essa oportunidade, que é 0800, serve tanto para iOS quanto para Android, beleza, nação? Então vamos lá com o giro de informações, né? Então vamos comentar primeiramente sobre as datas confirmadas de Flamengo e Atlético Paranaense, né? A CBF confirmando Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo no Rio de Janeiro, no dia 27 de julho, e o segundo jogo no dia 17 de agosto, lá na Arena da Baixada, tá? Então, primeiro jogo no Rio de Janeiro, dia 27 de julho, segundo jogo, 17 de agosto, em Curitiba, beleza? Então, tá aí as datas Flamengo e Atlético Paranaense pelas quartas de final. Vamos falar aqui agora sobre o Everton Cebolinha, né? O Everton Cebolinha, que abriu seu coração, muito feliz de estar vestindo o manto sagrado, já estreou com o pé direito, né? Entrou no início do segundo tempo e ajudou com uma bela assistência para o gol do Lázaro, né? Cebolinha abre o coração falar da estreia e pede sequência ao Flamengo. Ele diz assim: estou muito feliz de ter estreado com essa camisa. A sensação é muito diferente. Quando entrei para aquecer, vi a torcida gritando meu nome, me apoiando. Conseguimos um placar muito bom no primeiro tempo. Depois, no segundo, administramos mais o jogo. Agora é dar sequência, porque estamos no caminho certo. Tá? Aos 26 anos, o Everton começou no banco de reservas, mas já era sabido que ele não estava num bom condicionamento, né? Até mesmo porque ficou muito tempo parado desde que saiu da Europa, do Benfica, né? Tirou suas férias merecidas e foi contratado ao Flamengo, junto ao Benfica, pelo Flamengo, e aí está fazendo seu primeiro jogo. É natural que ele sinta um pouco o ritmo, o tempo de bola e tal, mas para uma primeira, um primeiro jogo com o manto sagrado, para mim, o Everton Cebolinha foi muito bem, tá? Ele precisa de sequência para ganhar ritmo de jogo, ok? E ele falou também, o Everton Cebolinha, sobre o treinador Dorival Júnior, né? Everton Cebolinha não esconde apreço por Dorival, deu cara ao time do Flamengo. Ele disse assim do Dorival: é um treinador muito qualificado, já o conhecia aqui do Brasil de jogar contra.
vinha de grandes trabalhos também. O trabalho dele tem que ser muito valorizado nesse início. Ele tem dado uma cara. Nosso time tem uma cara, um estilo de jogo que é muito importante ter uma identidade. Independente de onde jogue, seja no Maracanã, seja fora, ele tem dado confiança para o grupo e ficou notório nas últimas partidas, tá? Então aí as primeiras palavras de Everton Cebolinha depois de ter estreado com o manto sagrado. O Everton que deverá ganhar uma minutagem maior, acredito eu, para o jogo contra o Avaí, tá bom? Vamos falar aí sobre a questão agora do público, né? Parabéns ao público de Brasília que lotou lá a Arena, né, Mané Garrincha, e maior público pagante do futebol brasileiro, né? Parabéns a todos os envolvidos, tá? Vamos pegar aqui os números precisos de quanto deram. Foram um total 65.392 pagantes, né? Para pouco mais de 64.800 pessoas, tá? Então, não, desculpa, 64.816 foi o público do Flamengo e Palmeiras de pagante. Então, o público de Brasília bateu de 65.392. Bacana demais, né? Parabéns ao pessoal de Brasília, né? E cidades vizinhas que vieram a Brasília para assistir o jogo do Mengão, empurrar o Flamengo, né? Até tem um amigo nosso, o Fábio, falou que ainda teve muitas pessoas fora, né? Infelizmente ele teve um problema lá e não conseguiu assistir a partida em loco, apesar de estar com ingresso, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre a questão do Eric Pulgar, né? O Eric Pulgar, que seria uma boa opção, né, com problemas em relação ao Wendel ou ao Wallace, talvez o Pulgar mais como um primeiro homem de meio de campo, né? Então o Flamengo vê-lo como uma opção. A grande questão, tá, do Eric Pulgar é que os valores dele estão muito altos, tá? Salário, enfim, e o Flamengo vê dificuldade para trazer esse jogador. A informação é que a Fiorentina emprestaria ele, né, por um tempo, mas sem a opção de compra do jogador, tá? Do jogador. Então o Flamengo indo ao mercado buscar opções para essa posição que é carente hoje no Flamengo, né? Que é a posição de volante. Hoje temos confiáveis, na minha visão, o jogador Thiago Maia e o João Gomes, né? Pode ser que agora nessa partida contra o Avaí, quem entre dentro de campo seja o Diego Ribas, que para mim tem que jogar o mínimo possível, tá? A minha modesta opinião. Mas enfim, agora é aguardar, né? O Flamengo correndo atrás de reforços, né? O Wallace está muito perto do Flamengo, mas enquanto não fechar, para mim não adianta de nada. Então aguardar, e o Flamengo colocando o Pulgar como a segunda opção, porém o Flamengo achando os valores altíssimos, tá bom? Vamos falar aqui sobre a questão do jogador Pedro, né, que vem jogando cada vez melhor, e as informações são que o Tite poderá sim convocar o Pedro para a seleção brasileira, né? O Pedro que jogos contra Tolima, contra o próprio Atlético Mineiro, onde ele deu 2 assistências, né, apesar de fazer gols. O Pedro, como não ter feito gols, vem ajudando com assistências, né? Então o Tite poderá, quem sabe, levar o Pedro sim para a Copa do Mundo, porque é um atacante único, né? Um atacante de área, é um atacante fazedor de gols, é um atacante que agrega demais, que não tem hoje nessa seleção brasileira, tá bom? Então só para vocês estarem aí cientes, tá? Sobre
um outro assunto, tá? Um outro assunto sobre o jogador Vitinho. A renovação de contrato dele está estagnada, né, meus amigos? Estagnada. O Vitinho, que está numa péssima fase técnica, né? Hoje mesmo tem uma hora que ele caiu de maduro, furou dentro da grande área. Enfim, cara, eu que sempre o defendi, né? Assim como o Diego Alves, mas chega uma certa hora que o ciclo acabou, né? E para mim é o que acontece em relação ao Vitinho, né? O Diego Alves eu não preciso mais nem falar, né? Até hoje, ontem na coletiva, fizeram uma pergunta ao Dorival sobre o Diego Alves, que, com todo respeito, desnecessário. Eu acho que deveriam ter perguntado sobre o jogo. Mas sobre o Vitinho, o jogador que já não tinha aquele apreço da torcida do Flamengo por ele, né? E depois da lesão que ele teve contra o Fluminense, ele voltou pior. Voltou a lembrar aquele jogador parecido de 2018, que deixou muito a desejar. E o Vitinho hoje parecia que entrou numa outra vibe, né? O Flamengo com 3-0, quando ele entra em campo, o Flamengo com mais um, parecia que o Flamengo estava com o mesmo número de jogadores que o Juventude, né? Então, é muito triste, mas tá na hora, né, Vitinho? E o Flamengo, pelas informações, não deverá renovar o contrato com o Vitinho, né? Enfim, o Flamengo pagou quase 10 milhões, mas vida que segue, né, pessoal? Vida que segue. E uma situação aqui engraçada, né? O Flamengo aí, em relação aos torcedores pedindo a contratação do Calleri, devido a ele ter falado sobre a qualidade do Flamengo, né? Ele deu uma entrevista para o TNT Esporte, elogiando os elencos de Flamengo e de Palmeiras, citando que um dos dois times será o campeão da Libertadores desse ano. Ele falou assim: o Flamengo pode contratar quem quiser, financeiramente está muito acima de todos no Brasil, pode dar o luxo de contratar Vidal e Cebolinha, outra vez a Libertadores está mais perto do Brasil, o campeão estará entre Flamengo e Palmeiras, né? E muitos amigos colocando aqui, vem pro Mengão, Calleri ser reserva do Pedro, vem ser reserva do Pedro Calleri, vem ser feliz no Flamengo Calleri, já é a segunda vez que vejo o Calleri falando do Flamengo assim, tá cavando vaga, vem que o muro tá baixo, vem ser feliz no Flamengo Calleri. Então foram alguns torcedores que pediram aí a contratação, né, do jogador Calleri, né? Então, galera, o próximo confronto do Flamengo agora contra o Avaí, né? E lembrar vocês o seguinte, que o jogador Thiago Maia tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida do dia 24 de julho, às 11 horas da manhã, tá, gente? Tá? Eu estarei partindo aí para Florianópolis amanhã e vai ter muito conteúdo aí, canal Deco SRN, né? Agora, a curiosidade é o seguinte, muito provavelmente Dorival Júnior deverá poupar alguns jogadores. E aí, galera, eu gostaria de saber de vocês quais jogadores vocês poupariam no Flamengo, tá? É interessante a gente saber aí a opinião do torcedor rubro-negro, né? A gente quer saber sim, porque eu vejo que o Flamengo precisa poupar, muitos times perdendo jogadores, né, por lesão, e tem jogadores aí precisando ganhar ritmo de jogo, que é o caso do Everton Cebolinha e do Vidal. Mas não sei se o Flamengo colocará, não sei ainda o planejamento, o Flamengo colocará o Vidal pelo menos alguns minutos contra o Avaí para começar a se adaptar ao futebol brasileiro, né? Eu acho importantíssimo que isso ocorra, né? Alguns jogadores devem ser poupados, Felipe Luiz, Davi Luiz, quem sabe Arrascaeta, né? Preservar que quarta-feira tem mais uma guerra no bom sentido, né, contra o Atlético Paranaense, que vem muito bem na temporada
com o Filipão, né? Filipão aí fazendo um ótimo trabalho, né? E o Fernandinho, Manchester City, né? Ex-Manchester City, jogando muito bem. Hoje o Atlético Goianiense perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense e o Fernandinho deu uma assistência, tá bom? Então, galera, é isso aí para a gente começar a nossa quinta-feira. Daqui a pouquinho estaremos aí na resenha de 1h15, 1h20 da tarde. Conto aí com a presença de todos vocês nessa resenha, tá? E à noite ao 20h30, beleza? Também, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixarem o like, que é importante, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também no nosso canal alternativo, que é o canal do Deco. Então, faça inscrição nos dois canais, não só aqui no Deco SRN, como também no canal do Deco. Lembrar vocês que quando chegarmos à marca de 300 mil inscritos, estaremos sorteando um belo manto sagrado e você escolhe se será o vermelho e preto, o branco, personalizado ou não, e mandaremos para a sua casa. Beleza? Não perca mesmo, já chame a galera para se inscrever, já estamos chegando à marca de 287 mil. Muito obrigado a todos vocês, já estamos chegando aos 300 mil. Falou, gente? Então é isso aí. Até mais tarde, se Deus quiser. Não esqueça, deixa o like, sobe aí. Abraço a todos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Ótimo dia para todos.